Os sites bizarros, perturbadores e sem explicação continuam aparecendo até hoje. Uns duram semanas, outros minutos. Alguns não passam de conteúdo vazio, outros parecem guardar segredos que ninguém jamais descobriu. E no vídeo de hoje, vou dar uma continuação direta ao vídeo do meu iceberg sobre websites amaldiçoados, como se eu tivesse adicionado mais uma camada ao iceberg. Dito isto, acomode-se que o vídeo vai começar. Entre os anos de 1996 a 2012, existiu um site chocante, dedicado a mostrar as mais diversas curiosidades mórbidas da Web 1.0. O slogan do site era um arquivo de ilustrações perturbadoras, e já dizia um pouco do que você ia encontrar por ali: fotos de atos violentos, deformidades, fotografias forenses e de autópsias, representações de atos sexuais perversos e curiosidades históricas perturbadoras ou misantrópicas. Um artigo do site de notícias e opinião Salon.com, datado de março de 2001, faz a seguinte descrição do Rotten.com. Se a internet é uma biblioteca da consciência coletiva, uma vasta coleção de fantasias, medos e obsessões humanas, então o Rotten.com representa o lado mais sombrio, profundo e sórdido da natureza humana. Não há absolutamente nada de bom no Rotten.com. Este site é simplesmente repugnante. O site foi fundado em 1996 por um ex-engenheiro de software da Navigator que usava o pseudônimo Soylent Communications. O início do site aconteceu quando o Soylent criou um programa que procurava endereços de sites que ainda não existiam, verificando se palavras comuns do dicionário, como nomes simples ou reais, ainda estavam livres para registro na internet. Rotten foi uma das palavras não reivindicadas, e Soylent passou a registrar o Rotten.com no mesmo ano. O Rotten.com se apresentava como um defensor da liberdade de expressão online, em uma época em que as regras de censura em alguns países começavam a restringir o acesso à internet. O site funcionava da seguinte maneira: um layout simples, nenhuma imagem em miniatura, a famosa thumbnail estava presente nos links, e os links tinham descrições de uma linha, expressas em humor mórbido, muitas vezes sem dar dicas de seu conteúdo. O conteúdo consistia em imagens enviadas pelos próprios usuários, e os próprios desenvolvedores raramente postavam conteúdo. Embora os envios tenham sido marcados como reais, muitas vezes eles foram atribuídos erroneamente, como um arquivo enviado com o nome motorcycle.jpg, que recebeu a descrição de retratar um acidente de motocicleta, mas os desenvolvedores admitiram que provavelmente foi uma tentativa de com espingarda. Os autores do artigo no site Solon.com passaram algumas horas dentro do Rotten analisando o conteúdo do site, e eles encontraram imagens realmente perturbadoras, como a foto de um homem com o rosto desfigurado após sofrer uma explosão com espoleta, a foto de um chinês aparentemente comendo um frito, fotos de pessoas com doenças, tumores, fotos de cadáveres de pessoas famosas, como o do ator Chris Farley, famoso pelo filme Um Ninja da Pesada, e uma fotografia manchada do cadáver de Marilyn Monroe. Aliás, uma das maiores polêmicas envolvendo esse site foi uma foto publicada em setembro de 1997. A foto controversa mostrava o suposto cadáver da princesa Diana, e embora a foto tenha sido considerada falsa, sua mera existência, juntamente com a decisão de Soylent de torná-la pública, inspirou editoriais horrorizados na imprensa mundial. O site também foi um dos primeiros sites a publicar imagens dos saltadores de 11 de setembro das Torres Gêmeas, sob o título Swan Dive.
A pornografia bizarra também estava bastante presente no site, como uma propaganda pornográfica da Segunda Guerra Mundial e fotos de celebridades nuas. Segundo o artigo do Salon.com, o único propósito do Rotten.com é proporcionar ao espectador uma experiência verdadeiramente desagradável, e seu proprietário está fazendo um trabalho excelente nisso. Se envolve sexo bizarro, mortes horríveis ou o lado sórdido das celebridades, você encontrará neste site. Com tudo isso, o site e seu criador entraram na mira da justiça e acumularam inimigos no mundo todo, chegando a ser investigado pela Scotland Yard e pelo FBI por suspeita de canibalismo. O Ministério da Família da Alemanha ameaçou Soylent com medidas legais caso ele não encontrasse uma maneira de proteger menores de idade do seu site. Mas Soylent não deixou de defender suas ideias e escreveu um manifesto dizendo: "O site Rotten.com serve como um farol para demonstrar que a censura na internet é impraticável, antiética e errada", acrescentando ainda que nada do que ele publicava no site não poderia ser encontrado em outros lugares. Para censurar este site, é necessário censurar textos médicos, textos de história, salas de provas, tribunais, museus de arte, bibliotecas e outras fontes de informação vitais para o funcionamento de uma sociedade livre. E de certa forma ele tinha razão. O Rotten.com não era o único lugar para encontrar imagens de doenças, sexo e violência, mas o site certamente facilitava o acesso a elas. O Soylent ainda travou algumas batalhas contra os árbitros morais do mundo e cedeu ao lobby da proteção infantil de uma maneira importante. Algumas de suas fotos, incluindo seu acervo de cadáveres e celebridades nuas, passaram a exigir um número de identificação para verificação de idade. Bom, no seu auge, o site atraía cerca de 200 mil visitantes por dia, mas como muitos remanescentes da Web 1.0, o Rotten.com não se saiu bem na web pós-Facebook. O site parou de publicar conteúdo novo no ano de 2012, e a primeira página do site foi arquivada pela última vez em fevereiro de 2018, como mostra o site Wayback Machine. Hoje, o Rotten.com está extinto. Ele foi um dos sites de conteúdo chocante mais antigos da internet, responsável por mostrar os horrores da humanidade. E no fim, o site se tornou um marco, não apenas pelo conteúdo, mas por forçar o mundo a encarar uma pergunta incômoda: até onde vai a liberdade na internet, quando tudo pode ser mostrado? Depressed.net foi um site que surgiu no fim dos anos de 1990, quando a internet ainda era um espaço cru, pouco moderado e profundamente pessoal. Diferente de páginas criadas para chocar visualmente, o Depressed.net chamava a atenção por algo mais silencioso: textos reais sobre tristeza, solidão e desespero. O site reunia relatos anônimos de pessoas falando sobre depressão, vazio existencial e sofrimento emocional. Não havia design elaborado nem imagens perturbadoras, apenas palavras diretas, muitas vezes escritas como desabafos, cartas ou diários digitais. Para quem acessava, a sensação era de estar lendo pensamentos que normalmente nunca seriam ditos em voz alta. Na época, o site causou controvérsia. Alguns viam o Depressed.net como um espaço necessário, onde pessoas podiam se expressar livremente em uma internet que ainda não discutia saúde mental. Outros criticavam o site por não oferecer suporte adequado, temendo que o conteúdo pudesse intensificar sentimentos negativos em visitantes vulneráveis. O que tornou o Depressed.net marcante foi o contexto histórico. Nos anos 90, quase não existiam discussões abertas sobre depressão online,
muito menos redes de apoio estruturadas. O site acabou se tornando um retrato cru de uma geração que encontrou na internet um lugar para expor dores que não tinham espaço fora dela. No site Wayback Machine encontrei algumas URLs com o nome desse site, mas realmente não sei qual era o verdadeiro. Com o tempo, o Depressed.net saiu do ar e caiu no esquecimento. Hoje ele é lembrado como um exemplo dos primeiros lugares emocionais da web, páginas que não eram amaldiçoadas por mistério ou crime, mas pelo peso humano que carregavam. O planecrashinfo.com é um site criado com um objetivo simples, porém perturbador: documentar acidentes aéreos reais ocorridos ao redor do mundo. No ar desde os anos 2000, o site reúne uma extensa base de dados com quedas de aviões comerciais, militares e civis, organizadas por data, local e tipo de aeronave. Ao contrário de sites sensacionalistas, o Planecrashinfo apresenta uma interface extremamente simples, quase antiquada. Não há design elaborado, vídeos impactantes ou chamadas dramáticas, apenas listas, textos objetivos e registros históricos. Cada entrada costuma trazer informações como o voo, a companhia aérea, o local do acidente, o número de vítimas e, em muitos casos, as últimas palavras registradas no gravador de voz da cabine. É justamente esse detalhe que torna o site tão inquietante. Frases reais ditas por pilotos e tripulantes nos momentos finais antes do impacto. Não há contexto emocional, trilha sonora ou interpretação. O conteúdo é apresentado de forma fria e factual, o que intensifica a sensação de desconforto. Para muitos visitantes, ler esses registros é mais perturbador do que assistir a imagens gráficas, justamente porque tudo ali aconteceu de verdade. O Planecrashinfo se tornou conhecido por circular em fóruns e listas de sites sombrios da internet, não por ser ilegal ou fictício, mas por expor a fragilidade humana diante de falhas técnicas, erros e segundos finais irreversíveis. Hoje, o site divide opiniões. Para alguns, é uma ferramenta histórica e educacional sobre segurança aérea. Para outros, é um memorial digital involuntário de tragédias reais. O isanionneup.com surgiu em 2010, em um período em que a internet ainda operava em uma zona cinzenta, entre liberdade total e ausência quase completa de responsabilidade legal. Criado por Hunter Morrow, o site rapidamente se tornou um dos mais controversos e odiados da história da web, não por mistério ou conteúdo oculto, mas por algo muito mais direto: a exposição pública e não consensual de pessoas reais. O funcionamento do site era simples e cruel. Fotos íntimas, imagens privadas e registros pessoais eram enviados por usuários ou obtidos de forma ilícita, muitas vezes após invasões de contas, términos de relacionamento ou vingança pessoal. Essas imagens eram publicadas sem qualquer autorização, geralmente acompanhadas de nomes reais, links para redes sociais, localizações e informações pessoais, facilitando o assédio, perseguição e humilhação das vítimas. Diferente de outros sites chocantes da internet antiga, o Isanionneup não se escondia atrás de anonimato ou estética obscura. Ele era direto, provocador e intencionalmente ofensivo. O próprio criador incentivava ataques, ridicularizava vítimas publicamente e tratava o sofrimento alheio como entretenimento. Para ele, o site era uma forma de arte extrema e liberdade de expressão, uma justificativa usada para mascarar
evidentes. O tráfego cresceu rapidamente. Milhares de acessos diários transformaram o site em um fenômeno viral, impulsionado pela curiosidade, pelo choque e pela cultura de humilhação pública, que começava a se intensificar nas redes sociais. Ao mesmo tempo, as consequências para as vítimas eram devastadoras. Muitas relataram perda de emprego, colapso emocional, isolamento social e medo constante de perseguição. Com o aumento da pressão pública, reportagens investigativas e denúncias formais, o IsaionUp.com passou a ser reconhecido como um dos exemplos mais claros do que hoje é chamado de pornografia de vingança, que é a divulgação de imagens íntimas sem consentimento com o objetivo de ferir, constranger ou punir alguém. Em 2012, após intensa mobilização social e jurídica, o site foi comprado por um grupo que prometeu encerrá-lo e apagar o conteúdo existente. Pouco tempo depois, investigações revelaram que Hunter Morrow estava envolvido diretamente em invasões de contas, coleta ilegal de dados e incentivo a crimes digitais. Anos mais tarde, ele foi processado, condenado e preso por essas atividades. O impacto do IsaionUp.com foi profundo e duradouro. O caso ajudou a impulsionar mudanças legais em diversos países, levando à criação de leis mais rígidas contra exposição não consensual, crimes digitais e assédio online. Mais do que isso, ele marcou um ponto de virada na forma como a sociedade passou a enxergar a responsabilidade das plataformas digitais. Em julho de 2022, a Netflix anunciou que lançaria uma série documental em 3 partes sobre o Hunter Morrow e o IsaionUp.com, intitulada O Homem Mais Odiado da Internet, com entrevistas com vítimas e autoridades policiais. Morrow inicialmente concordou em participar do documentário, mas depois recusou. O Sonic Passion foi um site bizarro, um fórum para pessoas que curtem algo chamado robofilia. Mas você pode se perguntar o que é robofilia. A definição preferida parece ser a atração sexual ou amor por um robô com inteligência artificial e aparência humana. Então, se você fosse atraído pelo Data, o robô humanoide de Star Trek, se ele existisse na vida real, por exemplo, isso seria robofilia. Mas os membros do fórum Sonic Passion interpretaram erroneamente essa palavra como atração sexual por, acredite ou não, personagens de videogame. E não estamos falando de Lara Croft, Kazumi ou Yuna. Essas pessoas eram atraídas principalmente por personagens da série de jogos Sonic the Hedgehog. Sim, você está escutando certo. Essas pessoas adorariam ter relações sexuais com o Sonic e outros personagens desse jogo, mas ter relações com a personagem Amy Rose é uma das fantasias menos insanas que você poderia encontrar nesse site. Os usuários desse site tinham fetiches tão bizarros que chegavam a ser criminosos, e eu não vou nem me aprofundar muito nisso aqui. Os membros do fórum também deixavam claro que desprezavam a sociedade e as pessoas reais, sentindo conexão apenas com personagens de videogame e outras pessoas como eles. A principal culpada entre os membros era a administradora do fórum, Alex Enriel, cuja obsessão sexual pelo Sonic ultrapassou tantos limites da racionalidade que fazia com que os outros membros parecessem perfeitamente normais em comparação a ela. A maioria das capturas de tela a seguir mostra de alguma forma porque ela era realmente a mais bizarra de todos. Ela estava disposta a se por causa do Sonic, como afirmou diversas vezes, e depois de ler algumas de suas postagens no fórum, dá para perceber que não há motivos para duvidar da sinceridade da mulher. Essas capturas de tela mostram a obsessão dos usuários pelos personagens de Sonic, e eu não vou nem traduzir porque realmente é bizarro. São coisas como o certificado de casamento da Alex com o Sonic, e declarações de amor bem bizarras ao personagem, além de fantasias escatológicas bizarras envolvendo o personagem. Outros usuários também demonstravam ter esses mesmos fetiches bizarros.
Bom, o site foi encerrado em 2013, junto com um grande texto escrito pelo dono do site, que provavelmente é a própria Alex Enriel, onde ela, resumidamente, afirma estar encerrando o site porque sofria de uma megalomania, uma obsessão por poder e fama, que levou ela a se apaixonar pelo Sonic, vendo ele como uma figura perfeita. Porém, ela percebeu que ao longo dos anos, o Sonic foi dublado por várias pessoas diferentes, e não por uma inteligência artificial como ela acreditava, o que fez a paixão dela pelo Sonic diminuir e eventualmente desaparecer. Ela ainda afirmou que tudo no site era ironia, o que eu acho que deve ser uma mentira, e segundo o que eu pesquisei, a Alex ainda continua na internet e dá strike em vídeos que mostram o seu rosto, por isso eu nem cheguei a procurar uma foto dela. Mas agora a pergunta que eu faço é: quem diabos ia se apaixonar pelo Robotnik? Esse site é um compilado de residências com históricos bizarros, principalmente de crimes reais, como homicídios e atividades relacionadas a drogas, e em alguns casos até relatos de atividades paranormais. E se você quiser gastar um cascalho aí no site, você pode ter acesso a um mapa que mostra casas com históricos perturbadores perto de você. A descrição do site explica que ele é um banco de dados sobre casas para corretores de imóveis, compradores, inquilinos e entusiastas de crimes reais. O Columbine Site é um site dedicado a documentar de forma extensa o massacre de Columbine, ocorrido em 20 de abril de 1999 nos Estados Unidos. O ataque, realizado por 2 estudantes da Columbine High School, resultou na morte de 13 pessoas e marcou para sempre a história da violência escolar. Diferente de páginas sensacionalistas, o Columbine Site se apresenta como um arquivo informativo, reunindo uma grande quantidade de materiais relacionados ao caso. O site contém cronologias detalhadas, transcrições de depoimentos, documentos oficiais, relatórios policiais, registros da mídia da época e análises sobre os eventos que antecederam o ataque. Um dos aspectos mais controversos do Columbine Site é a profundidade com que ele explora a mente dos atiradores. O site reúne trechos de diários, redações escolares, gravações e textos escritos pelos próprios responsáveis pelo ataque. Embora o objetivo declarado seja o estudo e a compreensão do caso, esse tipo de conteúdo gera debates até hoje sobre os limites entre documentação histórica e possível glorificação indireta. A estética do site é simples, quase acadêmica, lembrando páginas antigas da internet. Não há efeitos visuais, vídeos impactantes ou dramatização. Essa apresentação fria e organizada reforça a sensação de estar diante de um arquivo bruto, onde o horror está nos fatos, não na forma como eles são exibidos. O Columbine Site se tornou referência para pesquisadores, jornalistas e estudantes de criminologia, mas também passou a ser alvo de críticas. Muitos apontam que a disponibilidade irrestrita de certos materiais pode ser perturbadora ou até perigosa quando consumida sem contexto crítico. Ainda assim, o site permanece como um exemplo de como a internet pode funcionar como um repositório permanente da memória, preservando eventos traumáticos de forma acessível, mesmo décadas depois de terem acontecido. Ele também evidencia um dilema moderno, como estudar tragédias reais sem transformá-las em espetáculo. Subculture.com é um site antigo que ficou conhecido por hospedar uma grande coleção de imagens perturbadoras, grotescas e desconfortáveis, muitas delas retiradas de contextos médicos, forenses e culturais extremos. Durante anos, o site circulou em listas de websites mais sombrios da internet, sendo frequentemente comparado a páginas como o Rotten.com. A estética do site refletia a internet primitiva, fundo simples
simples, menus básicos e navegação direta. Essa ausência de design moderno tornava a experiência ainda mais impactante, pois o visitante era exposto ao material sem preparação emocional. Segundo seu criador, o site fazia parte de um movimento chamado NetArt, que começou em meados dos anos de 1990 e foi até o início dos anos 2000, sendo criado para ser uma experiência desestabilizadora, deixando você inseguro quanto ao mau funcionamento do computador. Eu mesmo, quando acessei o site, fiquei com medo de não conseguir fechar as várias abas que se abriram. Galdroox é um site obscuro que circula há anos em listas de websites estranhos e icebergs da internet. Diferente de páginas convencionais, ele não explica sua origem, não apresenta autoria e não oferece qualquer contexto ao visitante. Muitos dos elementos visuais do site remetem a símbolos ocultistas, rituais ou conhecimento proibido. No entanto, não há qualquer prova de que o Galdroox esteja ligado a seitas reais, práticas religiosas ou atividades ilegais. A ausência de explicações é a parte central da experiência. O site não informa se o conteúdo é ficção, arte experimental ou apenas um projeto conceitual. Essa ambiguidade faz com que o visitante tente encontrar significado onde talvez não exista nenhum. Com o tempo, surgiram rumores associando o Galdroox a cultos, mensagens codificadas perigosas e rituais reais. Essas alegações, porém, nunca foram comprovadas e se baseiam exclusivamente na estética perturbadora do site. A interpretação mais aceita é que o Galdroox seja um projeto artístico ou experimental, criado para provocar estranhamento psicológico e desconforto, explorando o medo humano do desconhecido e da falta de controle. TheBlackVault.com é um site dedicado à coleta, preservação e publicação de documentos governamentais desclassificados, principalmente dos Estados Unidos. Criado em 1996 por John Greenwald Jr., o projeto começou quando ele ainda era adolescente, movido por uma obsessão em comum: solicitar informações secretas ao governo usando a Lei de Liberdade de Informação, conhecida como FOIA. Ao longo das décadas, o The Black Vault acumulou milhões de páginas de documentos oficiais obtidos legalmente. Esses arquivos abrangem temas que sempre despertam o fascínio e a controvérsia, como OVNIs, programas secretos militares, espionagem, experimentos governamentais, vigilância, projetos psicológicos e fenômenos não explicados. Diferente de sites conspiratórios, o The Black Vault não publica teorias pessoais nem narrativas fictícias. Todo o conteúdo é baseado em documentos reais, escaneados e disponibilizados ao público exatamente como foram recebidos, incluindo trechos censurados, carimbos oficiais e páginas parcialmente apagadas. A interface do site é simples e funcional. Não há efeitos dramáticos ou tentativas de sensacionalismo. Essa apresentação neutra reforça a credibilidade do projeto, mas também torna a navegação densa e às vezes intimidadora, já que muitos arquivos exigem leitura cuidadosa e conhecimento prévio para serem compreendidos. O The Black Vault se tornou uma referência mundial para pesquisadores independentes, jornalistas e entusiastas do tema. Parte de seu conteúdo já foi citado por grandes veículos de imprensa e usado como base para investigações sobre programas governamentais antes desconhecidos do público. Apesar do nome e da temática, o site não é ilegal, nem pertence à Deep Web. Ele está totalmente acessível na internet comum. Ainda assim, sua reputação de arquivo proibido vem do tipo de material que ele abriga, registros que o próprio governo tentou manter fora do alcance do público por décadas.
O The Cannibal Café foi um fórum obscuro que surgiu no final dos anos de 1990, em uma fase inicial da internet em que a moderação era mínima e comunidades extremas conseguiam existir com relativa facilidade. O fórum operava principalmente como um espaço de discussão textual, onde usuários compartilhavam fantasias, histórias e debates envolvendo canibalismo, violência extrema e quase sempre apresentados como ficção. Desde o início, o The Cannibal Café se diferenciou de fóruns de terror comuns pelo grau de detalhamento e normalização da violência. Muitos textos eram escritos em forma de narrativas pessoais ou roleplay, descritos de maneira gráfica e realista, o que causava desconforto mesmo entre usuários acostumados a conteúdos chocantes. Com o crescimento do fórum, no início dos anos 2000, ele começou a chamar a atenção fora de seu círculo original. Usuários passaram a relatar conteúdos cada vez mais extremos, incluindo fantasias que imitavam crimes reais e discussões que flertavam com a romantização da violência. Isso levou o The Cannibal Café a ser citado em artigos, investigações acadêmicas e debates sobre os limites da liberdade de expressão online. A maior parte do conteúdo permanecia no campo da fantasia e da escrita, embora muitas vezes ultrapassasse limites éticos e psicológicos. Ainda assim, autoridades e provedores de hospedagem passaram a monitorar com mais atenção esse tipo de comunidade, e é aqui que entra a história do Armin Meiwes, um criminoso alemão conhecido pelo caso de canibalismo ocorrido em 2001 na Alemanha. Diferente de muitos crimes violentos, o caso chamou a atenção internacional por ter sido consensual, documentado e precedido por interações online em fóruns obscuros. Armin Meiwes utilizava a internet para buscar pessoas que compartilhassem fantasias extremas envolvendo canibalismo. Foi nesse contexto que ele passou a frequentar comunidades online dedicadas a esse tipo de conteúdo, entre elas o The Cannibal Café. Armin Meiwes não foi o criador nem o administrador do fórum, mas participou ativamente como usuário, utilizando-o como meio para procurar alguém disposto a transformar fantasia em realidade. Por meio de fóruns como o The Cannibal Café, Meiwes entrou em contato com um homem que consentiu em participar do ato. Esse encontro resultou no crime que posteriormente levou à prisão de Meiwes. O caso revelou pela primeira vez em escala global como comunidades online não moderadas poderiam ultrapassar o campo da fantasia e ter consequências no mundo real. Após o caso se tornar público, o The Cannibal Café passou a ser citado em investigações, reportagens e debates sobre os limites da liberdade de expressão online. Pouco tempo depois, o fórum saiu do ar, pressionado por denúncias e mudanças nas políticas de hospedagem. Armin Meiwes foi julgado e condenado na Alemanha, permanecendo preso até hoje. Seu caso se tornou um marco legal e social, levantando discussões sobre consentimento, responsabilidade criminal e o papel da internet na facilitação de comportamentos extremos. Bom pessoal, e essa foi uma pequena viagem pelos websites obscuros da internet. E se você não assistiu a parte 1 desse tema, vou deixar o vídeo aqui no card final, caso você queira conhecer os websites amaldiçoados da internet. Se você gostou, se inscreve no canal e também peço que você leia a descrição abaixo que tem algumas informações importantes. É isso, até o próximo vídeo.